Então, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com todos vocês. Eu adorei fazer essa aula, esses dois documentos, que é o 91 e 92, e que também fez com que eu lesse o 144, 146, 196. Bom, vocês sabem como é. Você começa a ler um documento, vai para outro, e é sempre assim. E hoje a gente vai falar sobre a prece, a adoração e a evolução posterior da religião. E essa é a minha interpretação ao ler esses documentos. A gente precisa lembrar que nada substitui a leitura do livro de Urântia. Para mim, a dinâmica vai ser melhor falar primeiro do documento 92 e depois do 91. E vocês vão entender por quê. Então, vamos falar primeiro da evolução posterior da religião, que é um documento apresentado por um Melquisedeque de Nébadon. A natureza evolucionária da religião. A evolução da religião tem sido traçada desde o medo primitivo e a crença em fantasmas, passando por muitos dos sucessivos estágios de desenvolvimento, incluindo os esforços para coagir os espíritos primeiro e bajulá-los depois. Isso o Milton já contou para a gente, o Neemias já contou para a gente, o Adriano já contou para a gente. Isso está sendo reforçado aqui também. Então, toda a base da religião, ela vem do medo e da crença em fantasmas. E a religião progrediu desde a infância selvagem das raças e agora a humanidade está ficando pronta para o reconhecimento da verdadeira religião, para o começo da revelação da verdade em si. O que é a verdade? A religião da verdade. É aquela que crê na paternidade do nosso Pai, né, de Deus, e na irmandade dos homens. A religião evolucionária, ela tomou o corpo devagar, através de milênios, por intermédio da administração dos dois últimos, né, ajudantes da mente, que é o ajudante da adoração e da sabedoria, e também do Espírito Santo. E o funcionamento coordenado dessas três ministrações divinas inicia o crescimento da religião evolucionária. Essas influências, mais tarde, elas foram amplificadas com a vinda dos ajustadores do pensamento, pelos serafins também, que ajudam, e pelo Espírito da Verdade, que aceleraram o desenvolvimento religioso. A religião e os costumes. A religião é a mais rígida e a mais inflexível de todas as instituições humanas, e só tardiamente ela se adapta à sociedade em mudança. A religião adere aos costumes e aquilo que foi passa a ser sagrado, né? Acaba sendo uma coisa muito enraizada, né? Difícil de se desvencilhar. E a religião nasce também daí. A religião evolucionária reflete a mudança dos costumes que, por sua vez, podem ter sido afetados pela religião revelada. E gradativamente, mas com uma certa resistência, a religião, ou o culto nos primórdios, caminha devagar na esteira da sabedoria, que é o conhecimento dirigido pela razão experiencial e iluminado pela revelação divina. E aí a gente precisa ver que uma raça ou uma nação, ela só pode assimilar de uma outra religião avançada apenas aquilo que é razoável, né, consistente e compatível com o seu status evolucionário momentâneo e com o seu talento para adaptação. E as religiões reveladas respeitam isso. Seria uma tolice esperar uma aceleração súbita demais na evolução religiosa. As condições sociais, climáticas, políticas, econômicas, todas influenciam na determinação do curso e do progresso da evolução religiosa. A moralidade social não é determinada pela religião evolucionária, mas antes são as formas da religião que são ditadas pela moralidade da raça. E as raças humanas apenas superficialmente aceitam uma religião estranha e nova. De fato, elas ajustam-se aos seus velhos costumes e os seus modos de crer, né? Então, aparece uma nova religião, um novo conceito religioso, e eles pegam daí somente aquilo que eles conseguem absorver naquele estágio em que eles estão. Isso é bem ilustrado com o exemplo de uma tribo lá na Nova Zelândia, cujos sacerdotes foram visitados, né, pelos missionários cristãos, e eles aceitaram o cristianismo. Mas logo depois, eles alegaram ter recebido revelações diretas do arcanjo Gabriel,
no sentido de que essa tribo tinha se tornado o povo escolhido de Deus e que podia entregar-se às suas relações sexuais livres que eles tinham, né, antigamente, e uma série de costumes velhos e repreensíveis. Imediatamente, todos os cidadãos cristãos da Nova Zelândia, daquela tribo, aderiram a essa nova versão menos severa de cristianismo. A natureza da religião evolucionária. Os cultos não são formados para descobrir a verdade, mas para promulgar as crenças dessa verdade. Então, por que isso, né? Porque a religião tem sido, antes de tudo, uma questão de rituais, cerimônias e dogmas. Na maioria das vezes, ela se encontra contaminada com a ilusão de ser o povo escolhido. Quase todas as religiões têm essa percepção. A inspiração, a revelação, o arrependimento, a prece, a confissão, o sacrifício, a adoração, sobrevivência pós-morte, salvação, aliança, todas essas são ideias religiosas que remontam aos tempos iniciais do temor primordial dos fantasmas. Então, a religião, lembra, lá no comecinho sempre começou com o medo do desconhecido, o medo dos fantasmas. E aí, a gente tem que pensar que é o seguinte, muitas vezes, quando a gente analisa uma religião evolucionária, a gente se sente tentado a criticá-la. Como é que eles podiam fazer isso? Como é que eles acreditaram nisso, né? Mas a gente precisa lembrar que isso é o que aconteceu. Foi um fato histórico, né? A gente precisa lembrar que os cultos não são formados para descobrir a verdade, mas, como eu disse, para promulgar as crenças dessa verdade. A religião que evolui não tem respeito, porque os seus seguidores acreditam que aquela é a verdade. Como ficam, por exemplo, teve um slide ali que você colocou sobre a questão da religião evolucionária. E comentou também até sobre a questão não da religião de matriz africana, mas eu quero saber o povo que não tem uma cultura, né, e que pratica a sua religião. E que não é uma religião, vamos dizer assim, ainda é uma religião atrasada, vamos dizer assim. Como é que fica a alma desse ser humano, né, esse ajustador do pensamento? De que maneira que ele vai evoluir? Uma vez que o ambiente não é favorável, a cultura não é favorável, o conhecimento de vida também não é favorável. O que é que acontece com essa alma que nasceu num lugar que é totalmente desfavorável, né? Politicamente, economicamente, né? Então, essa alma vai ser punida por isso, né? Vai ficar... Como é que fica esse processo, então? Então, você é responsável por aquilo que você tem, né? Algumas pessoas necessitam ainda de símbolos, de ritos, de cultos ou de sacrifícios, etc., porque é dessa forma que ela consegue manifestar a sua religião. E os reveladores aconselham que a gente não deve criticar essas religiões, porque faz parte da evolução dela. O planeta Terra, ou Urântia, como se queira, ele tem muita diversidade, vamos dizer assim. Vários lugares estão em níveis diferentes, né? Então, na África, eles falam que os pigmeus ainda estão na época da religião selvagem, por exemplo. Os aborígenes australianos, a mesma coisa. E que a gente tem que respeitar isso, porque é o momento de cada um. Então, o que vai acontecer com o ajustador? Ele vai adquirir experiência com aquela tribo, com aqueles seres, da mesma forma que ele adquire comigo, com você, ou com o pessoal da Suécia, ou com o pessoal da Finlândia. Cada um, além da misericórdia, né, divina, a justiça é a misericórdia, né? Da justiça da misericórdia eu sei, mas eu digo assim, se a gente for colocar na balança, eles estão de uma maneira, numa posição desfavorável, né? Porque essa é a questão. Então, a gente sabe, Cristo Micael falou, a casa do meu pai há muitas moradas. Em relação a isso que ele estava falando? Eu acho que não é sobre isso, mas pode ser. Tem que pensar, Deus julga as intenções e não os seus atos, né? Sim. Deus julga o que tem dentro do seu coração.
está buscando a Deus, mesmo que o Deus para ele seja uma pedra, seja uma árvore. Então, a religião evolucionária, cuja origem é humana, tem sido culpada por muitos erros e desacertos. Todavia, através da religião é que foi mantida a ética cultural, a moralidade civilizada, a coerência social, e tornou possível a futura religião revelada, que viria, né, compensar muitas dessas falhas de imperfeição evolucionária. Então, muitas vezes, a religião serve também para socializar, para colocar uma ética, para pôr uma moralidade naquela civilização. A dádiva da revelação. A religião da revelação deve ser sempre limitada pela capacidade do homem para recebê-la. Ao longo da história do mundo, as revelações da religião estão sempre em expansão e são sucessivamente sempre mais elucidativas. Então, as revelações vêm para clarear o que ainda está meio na penumbra, né, no quesito das religiões. E a missão da revelação, selecionar e censurar as religiões sucessivas da evolução, então as religiões evolucionadas. As revelações divinas devem retratar ensinamentos que não estejam muito distanciados do pensamento e das reações da época na qual elas são apresentadas. Então, não adianta ela vir com um monte de conceitos muito elaborados para uma mente que não está preparada para aquilo, né? Então, a revelação deve manter-se sempre em contato com a evolução. E assim é o que ela faz. E aí a gente pode concluir que a religião evolucionária é sentimental e não é lógica. É o reflexo da crença do homem, excitada pela percepção do medo do desconhecido, medo dos fantasmas. Já a religião reveladora é proposta pelo verdadeiro mundo espiritual. É a resposta do cosmos à sede dos mortais de acreditar nas deidades universais e de contatar com ela. Então, quando aquele povo está preparado, né, para receber mais uma revelação, e depois a gente vai falar disso, essa revelação chega para a gente. Então, enquanto a religião evolucionária é o retrato do caminhar em círculos viciosos que a humanidade faz para buscar a verdade, então o homem está sempre atrás dessa verdade, né, e de se desvencilhar do seu medo do desconhecido, a religião reveladora é a verdade em si mesma. E as religiões da revelação, elas são sempre caracterizadas por uma crença em alguma deidade, em algum conceito de sobrevivência depois da morte também. E houveram muitos acontecimentos de revelação religiosa, mas apenas 5 deles os que foram mais importantes e eu vou falar sobre eles, tá? Que são as revelações de época ou, como diz o livro, as revelações epocais. Então, o que a gente tem? Primeiro, a primeira revelação de época foram os ensinamentos dalamatianos. Isso a gente viu há 2 módulos atrás, se eu não me engano. Quando a gente falou de Adão e Eva, do príncipe planetário, etc. Então, ensinamentos dalamatianos, o verdadeiro conceito da primeira fonte centro foi promulgado em Urântia pela primeira vez pelos 100 assessores do príncipe. Depois veio Adão e Eva e com eles os ensinamentos edênicos. Adão e Eva retrataram uma vez mais o conceito de pai de todos aos povos evolucionários, né? Com a rebelião de Lúcifer, todo o conhecimento que os 100 tinham passado se perdeu. E Adão e Eva veio para reafirmar esse conceito, né, de pai universal aos povos evolucionários. A terceira revelação de época foi Melquisedeque de Salém. Esse filho emergencial de Nébadon inaugurou a terceira revelação e os preceitos cardinais dos seus ensinamentos foram a fé e a confiança. A quarta revelação é o nosso Jesus de Nazaré, querido, maravilhoso, que a gente ama de paixão, né? Ele apresentou o conceito de Deus como Pai universal, e esse ensinamento perdura desde então. A essência do ensinamento de Jesus foi o amor e o serviço. A adoração amorosa que um filho criatura dá voluntariamente em reconhecimento e em retorno à ministração do amor de Deus, o seu Pai. E a quinta, como todos sabem, são 196 documentos que compõem o livro de Urântia.
O livro de Urântia é a mais recente apresentação da verdade aos mortais. E esses documentos diferem de todas as revelações anteriores, pois não são o trabalho de uma única personalidade, mas sim ele é uma apresentações compostas de muitos seres celestiais. Só que o livro também nos diz que nenhuma revelação pode ser completa antes de se alcançar o Pai Universal. Então, a gente não pode dizer o livro de Urântia é a verdade absoluta. Não, verdade absoluta a gente vai encontrar lá quando estiver nos braços do Pai. Né? Essa é a verdade que a gente pode absorver nesse momento e nos próximos 1000 anos. Então, essa é a verdade para esse momento, tá? Ai, não era para dar spoiler. Como a gente já estudou no módulo 1.4, né, que é a religião de Salem, desde os tempos primitivos houveram centenas de líderes religiosos na história de Urântia. E considerando os instrutores dos tempos recentes, a gente pode agrupá-los em 7 épocas religiosas maiores, tá? Da Urântia pós-adâmica. Então, é importante dizer que a maioria das grandes épocas religiosas foi inaugurada pela vida e pelos ensinamentos de alguma personalidade proeminente, algum líder religioso. É difícil. Então, a primeira época, né, o primeiro período, a gente pode falar que foi o período setita, né? Os grandes instrutores pós-adâmicos, eles ensinaram nas terras dos anditas e a sua influência perdurou por mais tempo entre os gregos, sumérios e os indianos. Os setitas e seus seguidores nunca se perderam inteiramente do conceito da trindade que foi revelado por Adão e Eva. Depois teve a era dos missionários Melquisedeques, de Bacventa Melquisedeque, né? Quase 2000 anos antes de Cristo, esses missionários proclamaram a fé como preço para o favorecimento de Deus. E os seus ensinamentos formaram as fundações sobre as quais os instrutores posteriores da verdade, né, que apareceram, construíram as religiões de Urântia. Aí depois a terceira foi a era pós-Melquisedeque. Então a gente vai lembrar que, se não me engano foi o Newton que falou, não me lembro bem, mas que houve Amenemop e Kenaton, que foram bastante líderes religiosos egípcios bastante importantes, né? Mas embora eles tivessem ensinado nesse período, o gênio religioso mais notável, que a gente pode dizer, da era pós-Melquisedeque, foi Moisés, que voltou a ensinar o monoteísmo, que já estava se perdendo na mente dos homens, e que buscou descarregar o remanescimento culto aos fantasmas que existiam na época. Inclusive, ele prescrevia a pena de morte para os praticantes do culto aos fantasmas. E o monoteísmo de Moisés foi adulterado pelos seus sucessores, mas depois, em épocas posteriores, eles retornaram em muitos dos ensinamentos apresentados. Aí, o quarto período foi o 6º século antes de Cristo. Aí, não sei se vocês se lembram, que no 6º século antes de Cristo, parecia que o monoteísmo estava se perdendo, né? O conceito monoteísta estava se perdendo. E nessa época, simultaneamente, apareceram vários líderes, né? Vários homens que surgiram para proclamar a verdade nesse século que foi o mais marcante para o despertar religioso aqui em Urântia. Entre eles, a gente pode falar de Gautama, né, o Buda, Confúcio na China, Lao Tse na China, Zoroastro e dos mestres jainistas. Os ensinamentos de Gautama tornaram-se bastante difundidos na Ásia e ele é reverenciado por milhões de pessoas como Buda, né? Depois disso tudo, depois desse 6º século, veio Jesus de Nazaré, que partiu do culto que tinha sido estabelecido por João Batista, né? Então, João Batista veio, preparou o terreno para os ensinamentos de Jesus. E além de Jesus, depois de Jesus, tivemos Paulo de Tarso, Pedro e Filo de Alexandria, que perpetuaram os ensinamentos de Jesus. E os conceitos deles, dentro da religião,
exerceram um papel dominante na evolução da fé do cristianismo, como a gente conhece. Aí a sexta fase, o sexto período, foi o sexto século depois de Cristo. E apareceu quem? Maomé, fundando o islamismo, que é uma religião que foi superior a muitos credos daquela época, e que foi um protesto contra as exigências sociais das religiões estrangeiras naquele território. E depois disso, no 15º século depois de Cristo, no Oriente, apareceu Nanak, né, um líder que se chamava Nanak, que fundou o sikhismo, né, que são ensinamentos combinados do islamismo, do hinduísmo e do budismo, e que foi considerado o mais avançado, né, atualmente lá na região da Ásia. Então, esse é só um panorama, a gente já viu isso quando a gente falou dos ensinamentos do Melquisedeque de Salém, mas só uma revisão. E o futuro? O futuro de Urântia será caracterizado pelo aparecimento de educadores que proclamarão a verdade religiosa. A paternidade de Deus e a irmandade dos homens, mas não é só isso. A destruição das barreiras interreligiosas. Essa também é a função dos educadores da verdade religiosa. Então, os reveladores acreditam que os esforços dos futuros educadores sejam dirigidos menos para o fortalecimento das barreiras interreligiosas e mais para o aumento da irmandade religiosa de culto espiritual. Isso é muito bacana, né? Então, aguardemos. E nós podemos ser esses educadores, né? A gente pode cumprir esse papel de proclamar a paternidade dos homens, a paternidade de Deus, a irmandade dos homens, e de ser mais amoroso com a religião do vizinho, né? Existe aqui, agora, as religiões compostas, aqui em Urântia, nesse momento, né? No século XX em diante, as religiões compostas, que são elas. Em Urântia, a religião evolucionária e a religião reveladora estão progredindo lado a lado. E, ao mesmo tempo, fundindo-se nos sistemas teológicos diversificados encontrados no mundo à época da elaboração desses documentos, então no começo do século passado. As religiões do século XX, né, em Urântia, ofereceram um interessante quadro na evolução social da tendência para a adoração. E essas religiões compostas do século XX podem ser enumeradas como a seguir. Então, a gente tem o hinduísmo, que é a mais antiga, a religião oficial da Índia, é a terceira maior religião do mundo, perdendo em número de seguidores apenas para o cristianismo e para o islamismo. A religião hebraica, né, o judaísmo, baseada nos 10 mandamentos revelados a Moisés no Monte Sinai. O budismo, religião e filosofia, né, que acredita que o caminho para a libertação está na consciência de que pode ser alcançada por práticas de crenças espirituais, como a meditação e o yoga. Os ensinamentos de Confúcio, que na verdade é uma filosofia que sublinhava uma moralidade pessoal e governamental, os procedimentos corretos nas relações sociais, a justiça e a sinceridade. Aí a gente tem ainda o taoísmo, conjunto de ensinamentos filosóficos e práticas religiosas que se originou na China, criada por Lao Tse, e o seu texto fundamental é o Tao Te Ching, que reflete sobre o caminho para a humanidade eliminar o conflito e o sofrimento. O zoroastrismo, antiga religião persa fundada pelo profeta Zaratustra, consiste na ideia principal do dualismo, né? Representando a luta entre o bem e o mal. Tudo isso a gente já leu, já estudou lá em Melquisedeque, mas continuando.
O shintoísmo, uma religião baseada no respeito e culto à natureza. É uma crença panteísta que acredita que todos os elementos da natureza são Deus. Dessa forma, existem vários deuses, ou kami, não sei, cada um responsável por um elemento específico da natureza e do cosmos. O jainismo, né, começou com um movimento de reforma dentro do hinduísmo e baseia-se nos ensinamentos do seu fundador, Mahavira, que pregava que só é possível atingir a salvação através do caminho do asceticismo, rígida abnegação. Inclusive, eles eram abomináveis às mulheres. Por fim, o cristianismo, né, religião sobre a vida e os ensinamentos de Jesus, baseada na teologia do judaísmo, modificados posteriormente por meio da assimilação de certos ensinamentos zoroastrianos e da filosofia grega, e formulados primariamente por 3 indivíduos, Filo, de Alexandria, Pedro e Paulo. E o islamismo, a religião monoteísta fundada pelo profeta Maomé, e seus fundamentos estão representados no Alcorão, livro sagrado, que serve de base para a fé muçulmana. Por fim, a mais recente, o sikhismo, né? Religião monoteísta, que revela uma crença no único Deus e a luta do bem contra o mal. A evolução posterior da religião. A ideia de adorar um Deus pessoal indica um desenvolvimento evolucionário avançado. E isso é o primeiro estágio da revelação. Quando você começa a adorar um Deus pessoal, está na hora de vir uma revelação para esse planeta. Novas religiões não podem ser inventadas. Ou elas são uma consequência de uma evolução, ou são subitamente reveladas. Toda vez que aparece subitamente no livro de Urântia, né, inclinadinho, itálico, significa que a mão de Deus está ali atuando. Todas as religiões evolucionárias novas são meras expressões avançadas de velhas crenças, em novas adaptações e ajustamentos. Então, os reveladores nos dizem que a religião não pode ser nunca se tornar um fato científico, que a religião permanecerá para sempre evolucionária ou reveladora, ou como acontece agora aqui em Urântia, uma combinação de ambas, né? E o velho, por quê? Porque o velho não deixa de existir, ele funde-se com o novo, assim como aconteceu no sikhismo, né? Que cresceu das reformas do hinduísmo, budismo e islamismo, e aí fundou-se uma nova religião. A verdadeira religião é a devoção do eu a serviço de valores com significado supremo. As inúmeras religiões de Urântia são todas boas, na medida em que todas levam o homem até Deus e trazem o homem até o homem a compreensão do Pai. Todas as religiões de Urântia são boas. Isso os reveladores estão falando. E eu acredito. Conceber o seu credo como única verdade denota mais arrogância teológica do que uma certeza de fé. Todas as religiões de Urântia tirariam proveito do estudo e da assimilação do que há de melhor nas verdades contidas em qualquer fé, pois todas as fés contêm verdades. Os religiosos fariam melhor em tomar emprestado o que há de mais profundo na fé espiritual viva do seu vizinho, do que em denunciar o que nela há de pior, nas suas superstições remanescentes e nos seus rituais sem valor. Então, é mais ou menos isso que eu estava falando com a Ana. E o que indica a qualidade de uma religião? O nível de seus valores, as suas lealdades. A profundidade dos seus significados, ou seja, a sensibilização dos indivíduos à apreciação idealista desses valores mais elevados. A intensidade da consagração, ou seja, o grau de devoção a esses valores divinos. O progresso sem entraves na personalidade desse caminho cósmico de vida espiritual idealista. A compreensão da filiação de Deus
e o progredir sem fim na cidadania do universo, tornar-se, né, um cidadão do universo. E a gente percebe, segundo os reveladores, né, eles percebem que os mortais de Urântia desejam que a religião seja redefinida, e essa exigência irá levar a religião a reavaliar a si própria. O homem moderno depara-se com a tarefa de fazer, numa única geração, mais readequações dos valores humanos do que têm sido feitas em 2000 anos. Então, em 1920, os reveladores falavam que o homem moderno ansiava, né, em fazer essa readequação dos valores religiosos, mais do que foi feito desde a vinda de Cristo. E tudo isso influencia a atitude social para com a religião, pois a religião é um modo de vida, tanto quanto uma técnica de pensar. E a verdadeira religião deve sempre e simultaneamente ser o fundamento eterno e a estrela guia de todas as civilizações duradouras. Essa parte, que era o documento 92, eu terminei. Porque, como eu disse, eu deixei o 91 para o final. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Ana, eu me enganei. Aqui tem um slide que vai responder bem a sua pergunta. Eu achei que tivesse nesse documento, mas está no próximo. Mas você vai entender quando eu falar. Não tem problema, tranquilo. Obrigada. Posso fazer uma pergunta, Sueli? Claro. Todas essas religiões, elas foram apresentadas por essas pessoas, como Buda, como Maomé, Esses líderes, né? E outros ali citados. Uhum. No caso, quem trouxe essas... se aqui no planeta, em Urântia, começa o primeiro nível de desenvolvimento, né, do ser humano, né, não houve... É o berço, né, vamos dizer assim, do desenvolvimento humano. É o primeiro degrau da escada. Quem trouxe essas informações para eles, ou de onde eles... Porque foram religiões que influenciaram o mundo, né? Como o budismo, todas elas que foram citadas aí. Uhum. Então, de onde eles tiraram esses ensinos, como Buda, né? De onde eles tiraram essa inspiração? Isso porque eles... A origem, no caso, pode-se dizer assim que seria uma coisa inventada, eles também, criativa? Não, mas também houve, né? Melquisedeque, que contribuiu bastante para o desenvolvimento. Desde a Dalai Lama vem vindo ensinamentos, né? Os 100 de Caligástias foram os primeiros a revelar a verdade do Pai Universal, depois veio Adão e Eva, depois veio Melquisedeque. Então, tudo isso foi incutindo, né, essa verdade do Deus único, do Pai, né, universal. Mas, além de tudo, eu acredito também em visões proféticas, acredito em intuição, principalmente, acho que, se não me engano, no livro fala, não sei se é nesse, mas acho que sim, no livro de Urântia fala de Buda ter intuições e outros líderes terem visões proféticas. É isso, Eli. Para contribuir, daqui a pouco o próprio ajustador de pensamento desses profetas conseguiu fazer essa conexão entre aquilo que tinha sido revelado já e aquilo que ele conseguiu passar ou perceber e colocar isso ali. A mesma coisa vai ser nós agora pelo livro de Urântia. Alguns vão conseguir captar bem com a ajuda do seu ajustador e fazer uma disposição que muita gente possa compreender. Talvez daqui a 1000 anos essa pessoa vai ser vista, esse era um profeta, né? Isso mesmo. Concordo com você. Então, essa primeira parte me pareceu o seguinte, que há uma certa arrogância
no conselho. E eu vou te explicar isso melhor. Uma religião que está começando, a rigor, é uma religião com poucos membros, com poucos participantes, que vai desafiar uma religião já instituída, já estabelecida, com bilhões de pessoas, enfim. Então, quando você dá um conselho para a minoria ter um pouco de condescendência, ter tolerância, cuidar com o que fala, com o que deixa de falar, para não ofender a maioria, me parece tão esquisito. Por quê? O que acontece na prática, de modo geral? Ninguém, isso eu vi em várias salas, inclusive, eu estou só repetindo. Ninguém chega vazio, todo mundo chega cheio. Eu tenho aí uma formação cristã, eu tenho uma formação espírita, ou seja, todo mundo chega cheio. Então, o primeiro desafio é no âmbito pessoal, não é no coletivo, é no pessoal. Deixa estar cheio e você diz, puxa vida, eu estou cheio, me defrontei com um novo conhecimento que eu reputo como verdadeiro, porque se eu não reputasse, eu não perderia tempo. E aí vem conflito interior, de si para si mesmo. E antes que esse conhecimento seja devidamente assimilado, e antes que você faça um juízo de valor total, porque o teu conhecimento é parcial, aí vem a segunda parte. E aí o Henrique tem falado isso sempre, e mais de uma vez. A pessoa não está nem convencida de 100% da verdade, da nova verdade, da revelação, e já sai por aí querendo cooptar. Querendo que os outros, ou pelo menos no seu círculo próximo, pense igual a eles, se bem que ele nem tem ainda um conhecimento profundo das coisas. Tanto é que a gente vê nas salas aí o tanto de pergunta que sai, o tanto de bobagem que é dita também, exatamente fazendo prova que as pessoas estão diante de uma revelação, mas sabem pouco sobre essa revelação. E antes que saiba alguma coisa, sai por aí querendo cooptar todo mundo. Aí entra o discurso. Você não sabe nada e você vai querer cooptar os outros. Pensa, dentro de uma certa arrogância, né? É do tipo, eu não sei nada, mas o que eu sei é suficiente e é muito maior do que você sabe. Então, eu queria que você explicasse melhor esse discurso. Para quem está sendo dirigido esses conselhos? Para gente ignorante como eu, que está aqui tentando entender alguma coisa e que está querendo cooptar as pessoas, para quem é que está sendo dirigido? Para algum ser superior que chega aqui no nosso planeta e diz, não, peraí, gente, calma com isso. Mas vamos voltar lá. Eu sou prolixo demais, mas eu prometo que eu vou ser mais sintético. Jesus chegou com o cristianismo, um conceito absolutamente inédito, e chegou dentro de uma religião estabelecida num lugar onde tinha lá o judaísmo bem encastelado, com toda uma estrutura lá. E ele chegou e disse assim, pegou 12 e disse, sai por aí e sai espalhando para todo mundo. Leve essa mensagem. Se você não entendeu direito, não tem problema. Vai, leva adiante, copie, quem puder, leva essa notícia. E o cristianismo tem sido assim desde então. Você vê o cristianismo invadindo culturas, você vê o cristianismo, e eu não estou falando especificamente da igreja A, B ou C, invadindo culturas, chegando lá e pondo para acontecer, então chegaram no Oriente, puseram para acontecer, chegaram para todo lado. Ou seja, numa linha diferente do que foi lido até agora, salvo se eu entendi errado. Objetivamente, para quem é dirigido esse conselho de não sair por aí desrespeitando a fé alheia? Para quem é dirigido? Esse conhecimento no plano individual tem uma importância. A religião, para mim, eu estou escolhendo a minha religião, enfim. Mas quando eu já quero que o meu vizinho tenha a minha religião, aí o papo já começa a ficar esquisito, né? Porque tem gente que tem motivações diversas, umas são até boas, mas a maioria não tem motivação boa, simplesmente quer cooptar porque, sei lá, não gosta da solidão. Então, esse conselho que ele dá e que ele vai dar em outros slides aí mais para frente também, de você respeitar a fé das pessoas, de você respeitar o estágio no qual ela se encontra, é para todo mundo, para quem está lendo o livro. A evolução da prece. Então, a gente vai falar desse documento, né, que é apresentado por um dos dirigentes das criaturas, pelo dirigente das criaturas intermediárias de Urântia. Então, a prece primitiva. Só vou falar uma coisinha, só para ficar mais claro, porque às vezes eu acho que
conforme a gente vai falando, ou eu vou falando, não sei, a gente perde um ponto de vista, né? Os documentos, eles têm uma linha do tempo, vamos dizer assim. Então, eles começam desde a primitividade até chegar em 1920 ou até os tempos modernos. Então, vou começar da primitividade das religiões mais primitivas e selvagens, tá? No caso, a prece. A função da religião evolucionária primitiva é a de conservar e ampliar os valores sociais, morais e espirituais essenciais que aos poucos vão tomando forma. Essa missão é realizada pela função da oração, e a gente vai ver por quê. A prática da prece representa um esforço para a conservação dos valores mais elevados. Então, a missão da religião não é conscientemente observada pela humanidade, né? Mas ela é realizada principalmente em função da oração. E a prática da prece é o que representa esse esforço de conservação desses valores elevados dessa religião, no caso, essa primitiva. A oração muito cedo se tornou uma poderosa promotora da evolução social, do progresso moral e da realização espiritual. Então, ela tem uma função bastante importante. A religião e seus atos, principalmente a oração, estão aliados àqueles valores que têm reconhecimento social geral e a aprovação do grupo. A oração verdadeira não surge antes que a ação da administração religiosa seja visualizada como pessoal, quando você começa a buscar o seu Deus, né, a deidade. Para aqueles mortais que não se libertaram das algemas do medo, né, da primitividade, o medo dos fantasmas, há o perigo de que essa prece possa levar a uma sensação de pecado, uma sensação de culpa, né, que pode ser real ou fantasiosa. Mas nos tempos modernos, os perigos que se relacionam a essa distorção da oração, né, vem mais da ignorância, da superstição e do materialismo e do fanatismo que alguns seres apresentam. Então, a prece em evolução. Orar significa recorrer às influências supra-humanas e distintas do ego do ser humano autoconsciente e do ego dos seus semelhantes mortais. As primeiras preces eram meramente desejos verbalizados. Então, o livro disse que era assim, meramente assim, eu vou fazer alguma coisa, deseja-me sorte. Em seguida, a prece se tornou uma técnica de obter a cooperação dos espíritos. Eu vou rezar para que aquele espírito me ajude na obtenção de alguma coisa. E depois atingiu uma função mais elevada, que era ajudar a religião na conservação de todos os valores dignos de serem preservados. Então, é importante dizer que quando o homem primitivo tentava gratificar as suas emoções ou realizar as suas ambições egoístas, ele ficava privado da religião e da ajuda da oração. Por quê? Porque quando ele buscava qualquer coisa que era meio antissocial, ou que era materialista demais, ou que ia passar por cima de alguém, né, ele se via obrigado a buscar ajuda na magia, que era o que ele conhecia, a recorrer aos feiticeiros e ficava privado da assistência da prece. Ele não tinha coragem de professar uma prece, ele preferia recorrer à ajuda dos feiticeiros da época. Então, os encantamentos pré-mágicos da religião primitiva evoluíram até aquele nível no qual a mente humana reconhece a realidade dos poderes, né, benéficos ou dos seres capazes de elevar os valores sociais e ampliar os ideais morais. Então, ele mesmo fazia uma autocensura. Se eu vou pedir para o meu vizinho perder todo o gado dele, eu vou recorrer a um feiticeiro. Agora, se eu vou pedir ajuda a Deus, para uma coisa benéfica, eu peço ajuda através da prece. Então, partindo de fórmulas, né, e passando por rituais de encantamentos, a magia elevou-se algumas vezes,
chegando perto até quase de se tornar uma prece. E a prece, por sua vez, algumas vezes ela tem se tornado tão materialista que chegou a degenerar-se em uma técnica de uma pseudomagia para evitar o uso de esforços, os esforços são um requisito, né, para a solução dos nossos problemas mortais. Então, as preces, tanto quanto a magia, surgiram como fruto das reações de ajustamento do homem ao meio ambiente, mas elas têm pouco em comum. A prece sempre indicou uma ação positiva da parte do ego que a pronuncia. Tem sido sempre psíquica e algumas vezes espiritual. A magia tem sido uma tentativa de manipular a realidade sem modificar ou transformar a pessoa que está fazendo, né, executando aquela magia ou aquele pronunciamento, encantamento. A oração verdadeira representa sempre a comunhão do homem com o seu Criador. Então, quando o homem aprendeu que a prece não podia coagir os deuses, ela transformou-se mais em um pedido, em uma busca de favores, né? Então, eu não posso corromper os deuses, eu vou pedir ajuda para eles. E é importante dizer que o surgimento da ideia de sacrifício em qualquer religião, como a gente viu bastante, né, diminui o alto potencial da eficácia da verdadeira prece. Por quê? Porque os homens substituem a oferenda da consagração, que é a própria vontade, né, a própria vontade da pessoa de cumprir a vontade de Deus, pelas oferendas materiais ou sacrifícios. A prece é algo muito próximo do fenômeno do contato feito pelo homem com o seu próprio subconsciente. Através da prece, o indivíduo intelectualmente alerta e em progresso espiritual alcança um contato maior ou menor com os níveis supraconscientes da mente humana. E aí, esses domínios são do ajustador do pensamento, né? Então, existe também uma parte espiritual definida na oração verdadeira, que está ligada à recepção e o reconhecimento dessa oração por parte das forças espirituais do universo, que é distinta de qualquer associação intelectual feita pelo ser humano. A oração contribui grandemente para o desenvolvimento do sentimento religioso em uma mente em evolução. A oração é uma técnica associada às religiões naturais da evolução e forma também uma parte dos valores experienciais das religiões da revelação. Então, é uma influência que opera impedindo o isolamento da personalidade, né? Aí, para explicar como é que nasce a prece, né, como é que nasce esse diálogo do ser humano, primeiro primitivo e depois, até os tempos de hoje, com as deidades, eles explicam o que é a interligação, né, da prece e do alter ego, né, ou seja, a construção dos pensamentos adultos. Então, para quem tem filho, sobrinho, irmão, a gente vê que as crianças, quando começam a aprender a fazer uso da linguagem, elas têm a propensão de pensar em voz alta, né? Você vê uma criança, quando começa a falar, quando começa a se expressar, ela expressa os seus pensamentos em palavras, mesmo quando não tem ninguém para ouvi-la, né? Ela não está falando com você, ela está falando com ela mesma em voz alta. Depois, elas mostram uma tendência de conversar com os amiguinhos imaginários delas, né? E é desse modo que um ego se forma, buscando manter essa comunhão com o alter ego, ou seja, esse alter ego seria esse amiguinho imaginário. E por meio dessa técnica, a criança aprende a converter o seu monólogo em um diálogo fictício. Então, primeiro ela fala sozinha, ela mesma, sozinha. Depois ela começa a falar com esse amiguinho imaginário, e ela fala e responde, né? Então, ela forma o diálogo. E boa parte dos pensamentos dos adultos é mentalmente construída na forma dessas conversas. No que se refere à prece, o que acontece?
As técnicas da prece tendem a evoluir para o tipo de comunicação na forma de diálogo, pela uma emergência da ideia de um alter ego, né? A deidade seria o alter ego. Com o tempo, o conceito do alter ego alcança um status superior de dignidade divina e então a prece terá surgido como um ato de religião. Então a prece é essa conversa com o ser divino. E a prece funciona como um agente mais poderoso da religião na conservação dos valores e ideais mais elevados daqueles que oram. Então, o tipo primitivo de prece foi levado a evoluir por intermédio de muitas fases e durante longas idades antes de atingir o nível da oração inteligente e verdadeiramente ética. A gente vai falar da oração ética daqui a alguns slides, tá bom? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o alter ego, né, aquele amiguinho imaginário, evolui, passando pelos fantasmas, fetiches e espíritos, até os deuses politeístas, e finalmente chega no Deus único, um ser divino, que incorpora os ideais mais elevados e as aspirações mais sublimes do ego em prece. Então, primeiro ele vai conversar com o fantasma, com o fetiche, acreditar nos espíritos, depois naquela míriade de deuses, né, politeístas que a gente viu na Grécia, que a gente viu em Roma, que a gente viu no Egito, e finalmente ele passa a acreditar no Deus único, através do monoteísmo, tá bom? A prece é um modo esplêndido de elevar o próprio ego e de reforçar o eu para uma vida melhor e para as realizações mais elevadas. A prece induz o ego humano a buscar ajuda por ambos os modos, ou seja, ajuda material, pelo reservatório subconsciente da experiência mortal. Então, por favor, me ajude nessas pendências materiais. E ajuda da inspiração e do guiamento, as fronteiras supraconscientes do contato do material com o espiritual, provida pelo próprio ajustador do pensamento. Então, a prece tem sido uma experiência humana dupla, né? Um procedimento psicológico interassociado a uma técnica espiritual. E dessas duas funções da prece não poderão nunca, e essas duas funções da prece não vão poder nunca ser totalmente separadas. Quando faz uma prece, o homem deve se esforçar para captar o conceito do Pai Universal no paraíso. A prece iluminada deve reconhecer não apenas um Deus externo e pessoal, mas também uma divindade interna e impessoal, que é o ajustador do pensamento que mora na gente, né? Aquela fração, fragmento de Deus que nos habita. Então, Deus, residindo no homem mortal através da presença do ajustador do pensamento, permite ao homem colocar-se face a face com ele, como se fosse um alter ego real, né? Então, aquele amiguinho fictício lá, amiguinho imaginário da criança, para o homem, Deus se coloca, né, através da figura do ajustador do pensamento, como esse alter ego real, genuíno e divino, que reside na gente e é a própria presença e essência do Deus vivo, que é o Pai Universal. Então, o Deus Pai Universal habitando a nossa mente. A infância de um indivíduo ou de uma raça é caracterizada pela prece primitiva, egoísta e materialista. Então, vamos ver o que é orar com ética. A prece egoísta transgride o espírito de toda a ética baseada na justiça do amor. Nenhuma prece pode ser ética quando o suplicante busca uma vantagem egoísta sobre os seus semelhantes. A prece egoísta é materialista e incompatível com as religiões éticas, que estão fundadas sobre o amor não egoísta e divino. Aconteceu alguma coisa. A prece nunca deve tornar-se uma substituta para a ação.
Ou seja, né, toda prece, dentro da ética, é um estímulo à ação e um guia para os esforços progressivos na direção das metas idealistas de realização. Então, não adianta eu ir lá rezar 5 terços, subir escada, de joelhos, se eu não fizer a minha parte, né? Então, assim, eu devo orar, eu devo ter fé em Deus, mas eu tenho que fazer a minha parte, eu não posso ficar parada esperando que as coisas caiam do céu, eu tenho que agir. E a prece nas religiões naturais ou nas religiões que evoluíram, elas não tinham ética no princípio, né? Toda prece individual ou comunitária pode ser egoísta ou altruísta. Isso é, a prece pode estar centrada no eu ou nos outros. As preces egoístas envolvem confissões e súplicas e frequentemente consistem de pedidos de favores materiais. Ah, Deus, eu quero ganhar na Mega Sena. Ah, Deus, eu quero um carro. Ah, Deus, eu quero que aquela menina se apaixone por mim. Ah, Deus, qualquer coisa desse tipo. A prece torna-se um tanto mais ética quando lida com o perdão e busca sabedoria para uma mestria mais elevada de si próprio. Deus, dai-me sabedoria, força e fé para que eu melhore como ser humano, para que eu possa chegar até a ti. Em todas as vossas preces, sede equânimes. Não espereis que Deus demonstre parcialidade, que ame a vós mais do que Ele ama os seus outros filhos, os vossos amigos, os vossos semelhantes e até mesmo os vossos inimigos. Então, Deus é pai de todo mundo. Ele não é só meu pai, não é só seu pai. Ele é pai de todos os habitantes. Ele é pai de todos os habitantes dos 7 trilhões de mundos habitados. Quando a oração não busca nada para quem a faz, nem para os seus semelhantes, então tal atitude da alma tende para um nível da verdadeira adoração, que é o ideal. Lembrai-vos, pois, ainda que a prece não mude Deus, muito frequentemente ela efetua grandes e perduráveis mudanças naquele que a realiza com fé e expectativa confiantes. A prece tem engendrado muita paz nas mentes e muita alegria, calma, coragem, mestria sobre si próprio e equanimidade mental nos homens e nas mulheres das raças em evolução. E quais são as repercussões sociais da prece? Então, a prece, enquanto aspecto de adoração da deidade, leva o cultivo de ideais divinos e o resultado disso é uma elevação do caráter humano e uma unificação profunda da personalidade da alma. E a prece não precisa ser individual, até muitas vezes não é desejável que seja. A prece grupal ou congregacional é altamente socializante nas suas repercussões. Quando um grupo de pessoas se empenha em uma prece comunitária para o enaltecimento moral e para a elevação espiritual, tais devoções atuam sobre os indivíduos que compõem o grupo e todos se tornam melhores em consequência da participação. Então, até mesmo toda uma cidade, uma nação inteira pode ser ajudadas por tais preces devocionais. E a gente vê bastante grupo de orações, por exemplo, o nosso, né, Vânia? E Fernando, e mesmo o grupo de pessoas que se unem, às 10 da noite vamos orar pelo planeta, né? Isso faz uma elevação, faz uma diferença. E também a confissão, o arrependimento e a prece têm conduzido indivíduos, cidades, nações, raças, a esforços poderosos de transformação e reforma, né? E até a atos corajosos para realizações de muito valor. Então isso dá uma força para essas pessoas que estão envolvidas nesse processo. Orar pelos amigos. Se vós realmente desejais vencer o hábito de criticar algum amigo, o meio mais rápido de realizar essa mudança de atitude é estabelecer o hábito de orar por essa pessoa a cada dia de vossa vida. E aí o livro diz uma coisa que me pareceu interessante, né? Eles falam assim que as repercussões sociais dessas preces, né, dependem sobretudo de 2 condições.
Primeiro, a pessoa por quem se faz a prece deve saber que você está orando por ela. E, em segundo lugar, a pessoa que ora, né, deve entrar em contato social íntimo com a pessoa por quem ela está orando. Então, eu fiquei pensando que eu vou dizer, Zezinho, eu vou orar por você. E aí, todo dia eu ligo para o Zezinho e mando e-mail para o Zezinho, e mando WhatsApp para o Zezinho, e começo a ter um contato mais fluido com o Zezinho, né? Então, é claro que eu vou vencer esse hábito de criticá-lo, porque eu vou amá-lo, na verdade, né? Eu vou estar cada vez mais próxima dele e, com isso, cada vez mais distante de criticá-lo ou de julgá-lo. Então, interessante, né? A prece é a técnica pela qual, mais cedo ou mais tarde, toda religião torna-se institucionalizada. Por quê? Porque, com o tempo, a prece torna-se associada a inúmeras agências e agentes secundários que ajudam e outros nem tanto. Eu achei engraçado o livro falar isso, né? Tais como os sacerdotes, os livros sagrados, os rituais e cerimoniais de adoração. Então, alguns ajudam e outros nem tanto, mas faz com que a religião se torne institucionalizada. Era esse slide que eu queria te mostrar, Ana. As mentes de maior iluminação espiritual devem ser pacientes e tolerantes com os intelectos menos dotados, aqueles que ardentemente almejam um simbolismo para que seu fraco discernimento espiritual seja mobilizado. Aqueles que são cientes de Deus sem simbolismos, sem rituais, sem signos, sem... A gente até falou no Elube essa semana sobre o batismo também, né? Bom, que talvez possa ser também um simbolismo, um conforto, etc. Então, aqueles que são cientes de Deus sem simbolismos não devem negar a ministração da graça do símbolo àqueles que encontram dificuldade para adorar a deidade e em reverenciar a verdade sem a beleza e a bondade sem formas e nem rituais. Então, a gente tem que respeitar essas pessoas que não conseguem adorar a Deus, a beleza, a verdade e a bondade, sem ter esses amuletos, né, se a gente pode dizer assim, para justificar as ações dela. Outro exemplo, Sueli, só para colocar, é interessante, você quer ajudar uma pessoa, você poderia formular uma prece para ela. Isso seria tipo um amuleto, né? Seria um amuleto, porque se ela ficasse presa nisso, né? Mas ela vai fazendo aquela prece e isso vai fazendo com que ela, daqui a pouco, amplie a sua visão, passe a amar a Deus pela prece ou pela forma como a gente colocou isso numa pequena folhinha de papel que seja. É verdade. É bem legal. É verdade. Muito obrigada, é isso mesmo. Então, na prece de adoração, a maioria dos mortais visualiza algum símbolo como meta e objeto para suas devoções. Então, a gente tem que respeitar aquelas pessoas que precisam de simbolismo, né, para demonstrar, né, a sua devoção à deidade, reverenciar a bondade, a beleza e a verdade. E também o livro fala que na adoração, na prece de adoração, a maioria dos mortais visualiza algum símbolo. E aí, várias técnicas de meditação usam isso, né? Pelo menos as que eu pratico usa isso. Usa uma palavra, usa um símbolo, usa uma imagem, alguma coisa. Mantra. Desculpa. Mantra também, né? Isso também, mantras também. A prece, a menos que esteja em ligação com a vontade, com as ações das forças espirituais pessoais, com os supervisores de um mundo, não pode ter nenhum efeito direto sobre o meio ambiente físico. No entanto,
A prece é uma prática psicológica saudável, e independentemente das suas implicações religiosas e da sua significação espiritual, né? Ela é um fato na experiência humana, e quando as pessoas são muito pressionadas ou então estão passando por alguma dificuldade bastante grande, com certeza ela irá orar de algum modo para alguma fonte de ajuda, né? Então, a abrangência da prece. A prece não é uma técnica de cura para doenças reais e orgânicas, mas tem contribuído enormemente para a cura de inúmeras doenças físicas, mentais, emocionais e nervosas, além de aumentar a eficácia dos remédios empregados. E, independentemente da dúvida científica sobre a sua eficácia, a prece sincera na fé é uma força poderosa na promoção da felicidade pessoal, no autocontrole individual, na harmonia social, no progresso moral e na conquista espiritual. Eu li quando eu estava estudando essa parte, né, fui pesquisar na internet, li um estudo do Instituto, se não me engano, Dante Pazzanese, de 2017 ou 2018, não me lembro, né? E que eles estudaram, se não me engano, 250 pessoas, e eles disseram o seguinte: e daquelas pessoas que oraram ou que tiveram fé enquanto faziam quimioterapia ou enquanto estavam no hospital com sérios problemas de doença, coincidentemente ou não, 30% delas se curaram, né? Então, eles demonstraram a eficácia, segundo eles, isso demonstra a eficácia da prece e da fé da pessoa, quando elas estão muito doentes ou passando por alguma coisa bastante difícil. E você não devia, né, não deveria pedir a Deus que Ele resolva todas as suas dificuldades, mas você também não tem que hesitar em pedir a Ele que lhe dê sabedoria, força espiritual, fé, enquanto você estiver enfrentando corajosamente qualquer problema que aparecer na sua vida. Então, peça a Deus que lhe dê sabedoria e força espiritual, enquanto você estiver enfrentando corajosamente os problemas que surgirem. A prece tem sido um fator indispensável ao progresso e à preservação de uma civilização religiosa. Orai como Jesus ensinou aos seus discípulos, honestamente, sem egoísmo, com equanimidade e sem duvidar. A eficácia da oração na experiência espiritual pessoal daquele que ora não depende do seu entendimento intelectual, da sua capacidade filosófica ou do seu nível social. Depende da sua espiritualidade, do amor que você tem a Deus e da fé que você tem. Então, os bens psíquicos e espirituais de quem ora com fé são imediatos, pessoais e experienciais. A oração é a técnica através da qual qualquer homem pode comunicar-se com aquele que o criou, na qual a criatura entra em contato com a realidade do Criador, ou seja, com o ajustador do pensamento residente. Misticismo, êxtase e inspiração. O livro fala que o misticismo como técnica de cultivo da consciência, da presença de Deus, é em si totalmente louvável, mas a prática é repreensível quando ela leva ao isolamento social ou ao fanatismo religioso. Então a gente observa que os grandes educadores religiosos e os profetas das idades passadas não eram místicos extremados. Eles eram homens e mulheres conscientes de Deus. E eles serviram melhor ao seu Deus pelo serviço não egoísta aos seus irmãos, né, aos semelhantes. Então, serviço sempre. Frequentemente, aquilo que os místicos exaltados consideram inspiração divina não passam de exaltações da própria mente. Então, a gente tem que tomar cuidado, né, com aquilo que a gente acha que é inspiração divina ou aquilo que é a nossa mente brincando com a gente, fazendo com que a gente acredite que aquilo é um insight divino na nossa mente.
O contato da mente mortal com o ajustador do pensamento, embora frequentemente favorecido pela meditação devotada, é com mais frequência facilitado pelo serviço sincero e de coração na ministração não egoístas aos nossos semelhantes. Então, a oração é super importante, a adoração, claro, é super importante, a meditação é muito importante, mas também é muito importante que a gente pratique, né, o serviço aos nossos irmãos. O êxtase espiritual genuíno vem associado a uma grande calma externa e a um controle emocional quase perfeito. As pessoas religiosas não devem considerar todos os pressentimentos psicológicos vívidos, nem todas as experiências emocionais intensas como revelações divinas, nem como comunicações espirituais. Então, algumas religiões, principalmente, né, dão bastante ênfase nessas alterações de consciência ou em métodos, né, para você alterar a sua consciência, para você ter visões, revelações, etc. E o livro diz que a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, né? Que nem sempre é uma inspiração divina, nem sempre é, na verdade, uma comunicação espiritual. Muitas vezes pode ser a sua própria mente brincando com você, né? Porque a verdadeira visão profética, eles falam, é um pressentimento suprapsicológico. E até eles são meio duros, assim, né? Porque eles falam, essas graças não são pseudo-alucinações, nem êxtases em forma de transes. E é engraçado mais ainda porque eles falam, respeite a religião do seu vizinho, mas cuidado com as brincadeiras da mente. A prece não tem nenhuma ligação real com as experiências religiosas excepcionais. E aí eles dizem pra gente que tem um jeito de você saber se você está tendo uma alucinação, uma experiência excepcional, ou se realmente você está tendo essa ligação com o mundo espiritual, né? E o teste prático é observar os seguintes fenômenos. Se você está gozando de uma saúde física melhor e mais completa. O funcionamento mais eficiente e prático da sua vida mental. A socialização mais plena e alegre na sua experiência religiosa. A espiritualização na sua vida cotidiana e o desempenhar-se fielmente nos seus deveres comuns da existência mortal rotineira. O aumento do seu amor e da sua apreciação da verdade, da beleza e da bondade. A conservação dos valores sociais, morais, éticos e espirituais normalmente reconhecidos. E, por fim, o discernimento espiritual interior, ou seja, a consciência de Deus. Então, esse é o teste que você tem que fazer para ver se essas experiências, assim, que você está tendo, se é realmente uma comunicação com o espiritual ou se é uma brincadeira da sua mente ou das suas crenças, né? E há um certo perigo ligado ao excesso também de preces solitárias das pessoas que se isolam, né, para orar. E esse perigo é corrigido e prevenido pela oração grupal e por devoções comunitárias. Então, eles dizem que quando a oração torna-se estética demais, quando ela consiste quase que exclusivamente em uma contemplação da beleza e da bênção paradisíacas da divindade, ela perde muito da sua influência socializante e tende para o misticismo e para o isolamento dos seus devotos. Então, a gente lembra que algumas vezes, né, Jesus levou os apóstolos para longe, né, por curtos períodos, para que eles meditassem e orassem. Mas se a gente observar, a gente já viu, né, a história de Jesus,
Durante a maior parte do tempo, ele mantinha os apóstolos no serviço, né, e em contato direto com as multidões. Então, eles praticavam o serviço ali com a multidão. E, eventualmente, Jesus os tirava dali para orar e meditar em algum lugar isolado. Eventualmente, né? Jesus deu aos apóstolos a prece em forma coletiva. Ele nunca ensinou uma prece formal, pessoal e apenas preces grupais, familiares ou sociais. O Pai Nosso é uma delas, né? E também aquelas outras preces que tem, se eu não me engano, no documento 144, todas elas são grupais, familiares ou sociais. Jesus também ensinou que a prece eficiente deve ser não egoísta, não apenas para si próprio. Deve ser crente, de acordo com a sua fé. Deve ser sincera, honesta de coração. Deve ser inteligente, de acordo com a luz. E confiante em submissão à vontade do Pai Universal. Então, quando Jesus passou noites inteiras na montanha em prece, ele o fez principalmente pelos seus discípulos, particularmente pelos apóstolos, né, pelos 12 apóstolos. Pouquíssimas preces Jesus fez para si próprio, embora ele praticasse bastante adoração, que é aquela adoração cuja natureza é a compreensão dele com o Pai do Paraíso. Toda vez que ele se retirava, era para conversar com o Pai do Paraíso, o Pai dele, nosso Pai. E a prece enquanto experiência pessoal. O homem primitivo tinha o hábito da prece em duas situações distintas, né? Quando em grande necessidade, ele estava num apuro, ele começava a orar para pedir ajuda. E quando ele estava muito feliz, né, ele se deixava levar pela expressão impulsiva da alegria. E a verdadeira prece é tanto moral quanto religiosa. Já a magia, que acontecia bastante na primitividade, né, não é nem moral nem religiosa. A prece, eles dizem, não é uma evolução da magia, porque as duas surgiram independentemente. A magia era uma tentativa do homem, né, de ajustar as deidades às circunstâncias. E a prece é um esforço de ajustar a personalidade humana à vontade de Deus. A verdadeira oração é uma comunicação sincera e confiante da natureza espiritual da criatura com a onipresença do Espírito Criador. E então, tendo em base tudo que a gente já viu, o que a prece deveria ser? Deveria ser uma súplica madura de crescimento moral e força espiritual. O anseio sincero de encontrar a Deus e fazer a sua vontade. Um gesto verdadeiro e magnífico na direção da realização de uma irmanação generosa. E o desejo sincero de interceder misericordiamente pelos nossos inimigos. Muitas vezes, o crente sente que a prece é a esperança de mudar a Deus. Então, eu vou rezar para mudar a opinião de Deus a meu respeito, ou a respeito daquilo que eu quero que aconteça, né? No entanto, a prece é a poderosa técnica de mudar a si mesmo, né? Enquanto eu vou orando, eu vou me transformando e aceitando a vontade do Pai. O homem moderno fica perplexo com o pensamento de conversar com Deus de um modo puramente pessoal. Todo mundo quer uma receitinha de bolo, todo mundo quer uma prece pronta, né? Muitos abandonaram a oração de sempre, orando apenas quando sob pressão, né? Quando está numa emergência. Então, é o Deus de farmácia. Quando eu tenho uma dor de barriga, eu vou lá e rezo. O homem deveria falar a Deus com destemor, pois apenas um ser infantil espiritualmente, que a gente viu, né, nas religiões primitivas, tentaria persuadi-lo ou presumiria mudá-lo. Então, a gente não muda Deus, né? A prece muda a nós. A prece é o estímulo mais potente para o crescimento espiritual.
A prece genuína aumenta o crescimento espiritual, modifica as atitudes e produz aquela satisfação que vem da comunhão com a divindade. Ó que lindo, é um transbordamento espontâneo da consciência de Deus. A prece é o transbordamento espontâneo da consciência de Deus. Então, Deus responde à prece do homem dando a ele uma revelação da verdade, uma apreciação da beleza, uma concepção ampliada da bondade, né? A prece é um gesto subjetivo que leva o contato com poderosas realidades objetivas nos níveis espirituais da experiência humana. E é uma tentativa significativa do ser humano de alcançar a Deus, de alcançar os valores supra-humanos. Deus responde à atitude da alma, não às palavras. As palavras da oração são meramente um canal intelectual que a gente usa, né? A prece não é uma técnica de se escapar do conflito, é antes um estímulo ao crescimento em face desse mesmo conflito. Então você tem que orar apenas pelos valores, não pelas coisas. Você tem que orar pelo seu crescimento, não pela sua gratificação. E quais são, por fim, as condições para uma prece eficiente? Encarar com sinceridade e coragem os problemas da realidade do universo, ou seja, possuir um vigor cósmico. Exaurir honestamente toda a capacidade inerentemente humana de ajustamento. Experimentar um enaltecimento dos significados e uma elevação dos valores. Escolher do fundo do seu coração fazer a vontade divina. É preciso anular a indecisão, deixa tudo nas mãos do Pai. Reconhecer a vontade do Pai e escolher cumpri-la. Fazer uma consagração sem reservas e uma dedicação dinâmica para, de fato, cumprir a vontade do Pai. Dirigir sua oração exclusivamente à sabedoria divina, para que ela resolva os problemas humanos específicos que você encontrar na ascensão ao paraíso. A realização da perfeição divina. E possuir uma fé experiencial, a fé viva. O que é uma fé experiencial, uma fé viva? Quando vos tornais pela fé viva, divinamente conscientes de Deus, então nascereis do Espírito, tal como os filhos da luz e da vida eterna. Então, concluindo, a prece é uma atividade necessária para experimentarmos a presença de Deus e conhecê-lo, e através dessa experiência viva, alimentarmos a nossa fé. Segundo o nosso discernimento e evolução, a prece pode ser crente, devemos reconhecer a presença de Deus no paraíso em nós próprios. Ética e altruísta, não devemos buscar vantagens egoístas sobre os nossos semelhantes. Confiante, ou seja, em submissão à vontade totalmente sábia do Pai Universal. Sincera, se a nossa prece for sincera, com certeza será ouvida. A sabedoria espiritual e a consistência do universal de qualquer pedido determinam o tempo, a maneira e o grau da resposta. Mesmo que você não consiga uma resposta para a sua prece hoje, em algum momento na sua carreira ascensional você vai recebê-la. Com fé, ao orar, procuremos forças e orientações para agir. Inteligente, à luz dos fatos científicos, da sabedoria filosófica, da sinceridade intelectual e da fé espiritual. E persistente. Disse Jesus, a prece é o respirar da alma e deveria levar-vos à persistência na tentativa de melhor conhecerdes sobre a vontade do Pai. É normal que oremos quando estamos atormentados, todo mundo faz isso. Mas também devemos conversar com o nosso Pai quando tudo vai bem com a nossa alma. Agradeçamos ao Pai todas as suas bênçãos. Esse tipo de prece conduz à comunhão de uma verdadeira adoração. Procuremos conhecer a vontade de Deus, orar pela sabedoria.
Então, Jesus ensinou que a prece para receber o guiamento divino no caminho da vida nesse mundo tem quase tanta importância quanto orar para conhecer a vontade do Pai. Na realidade, isso significa orar pela sabedoria divina. E quando Jesus ensinou a orar em espírito e em verdade, ele explicou que se referia a orar com sinceridade e de acordo com o próprio esclarecimento, a orar de todo o coração de um modo inteligente, honesto e constante. E o Espírito do Pai fala melhor ao homem quando a mente humana está numa atitude de verdadeira adoração. A prece conduzirá os mortais da terra à comunhão da verdadeira adoração. A capacidade espiritual de receptividade da alma determina a quantidade das bênçãos celestes que podem ser pessoalmente apropriadas e conscientemente percebidas em resposta à prece. A adoração, como ensinada por Jesus, faz o adorador cada vez mais semelhante ao ser adorado. A adoração é uma experiência transformadora, pelo meio da qual o finito aproxima-se gradualmente até alcançar o infinito, a Deus. Ao finalizarmos a prece, permaneçamos durante um tempo em atitude de receptividade silenciosa para dar ao ajustador do pensamento uma oportunidade melhor de falar à alma atenta. E quando vos tornardes inteiramente dedicados a fazer a vontade do nosso Pai no céu, a resposta a todos os vossos pedidos será concedida. Sabe por quê? Porque as vossas preces estarão de acordo com a vontade do Pai. E a vontade do Pai manifesta-se sempre em todo o seu universo. Aquilo que o verdadeiro Filho deseja e que é da vontade do Pai infinito é. Uma prece feita desse modo não pode permanecer sem resposta. E possivelmente nenhuma outra espécie de pedido pode ser atendida tão integralmente. A prece é o olhar sincero e ardente do filho para o seu pai espiritual. É um processo psicológico de substituir a vontade humana pela vontade de Deus. A prece é uma parte do plano divino para transformar aquilo que está sendo naquilo que deveria ser. Existe apenas uma forma de prece que é apropriada para todos os filhos de Deus. Apesar de tudo, seja feita a vossa vontade. E agora eu queria pedir permissão para ler uma oração minha que eu fiz, né? Pai eterno, aos teus pés a minha alma. Amado Micael, pai, amigo e irmão. Ajustador do pensamento, centelha divina que me habita e me acompanha por toda a vida sem desistir de mim. Obrigada por seus incansáveis guiamentos, inclusive aqueles que minha mente não consegue perceber. Que se expanda em mim o amor, a fé, a sabedoria e o discernimento. Prepare a minha mente para que contigo eu possa construir a minha alma. E então, em algum momento na minha carreira ascendente, eu possa fusionar-me a ti. Perdoa as minhas fraquezas e ajuda-me a superar aquelas contra as quais eu luto sem sucesso. Dai-me equilíbrio e força para que eu controle a minha impulsividade, a minha impaciência e minha intolerância. E que meus gestos sejam sempre de amor e de compreensão. Que eu consiga lhe enxergar em cada irmão e que a cada dia eu possa amar mais um ser humano. Me perdoe pelo meu ego, minha vaidade, por todas as experiências ruins que compulsoriamente eu lhe obrigo a assistir. E sempre, Pai eterno de amor infinito, que seja feita a vossa vontade em mim. Amém. Amém, amém. Amém. Linda. Amém. Obrigada, Sueli. Maravilhosa. Muito linda. Um bálsamo, viu, Sussu? Que bom. Parabéns. Muito linda. Muito linda. Eu acho que disse um pouco de tudo de nós, né? Nessa tua prece é tudo, né? Para mim se encaixou maravilhosamente. Obrigada. Feliz. Obrigada, nossa, beleza.
Emocionante. Gratidão, Sueli. Gratidão a vocês, isso sim. Por favor, coloque essa prece no círculo, por gentileza. Sim, claro. Por isso que eu deixei, esse documento da prece, ele mexe muito comigo, por isso que eu pus ele em segundo lugar, né? Primeiro apresentei uma coisa mais intelectual e depois esse documento da prece que é tão importante para mim. Mas se tiverem perguntas, por favor. Estudo maravilhoso esse da prece, né? É lindo demais. E eu aconselho ler não só esse 91, mas também o 144, o 146 e o 196, que são de babá, são maravilhosos. O 196 é o 144, 146 e o 196. É muito lindo. Eu aprendi a orar. Oli, Oi. A prece inicial, eu tenho uma sensação, não sei se está certo, de que a humanidade, ela fazia mais na questão do ego mesmo. Era o ego que fazia essa prece. E aí eles foram repetindo, e aí eles chegam num patamar, e aí ele começa a compreender a prece no sentido mais sutil, que seria essa prece espiritual nossa, né? Sim, isso mesmo. Vai repetindo aquelas palavras meio que mecanicamente, intelectualmente, né? Utilizando até de uma maneira não tão correta, né? De uma maneira a adquirir favores materiais, mas com o passar do tempo eles vão evoluindo e agregando valores espirituais a ela e vai conseguindo perceber, né, ter uma expansão da consciência por milhares de anos, né, levou isso, até que a gente chega nos dias de hoje. E nos dias de hoje, assim, eu constato, não sei se eu tô vendo de uma forma correta, mas ainda eu constato um movimento daquela religião primitiva, daquela prece primitiva. Por exemplo, eu tinha prece primitiva, eu falava com Jesus, Jesus, mas isso assim não tem condição, não, Jesus, mas isso e aquilo. Aí ele foi me ensinando como que eu tinha que orar, até hoje eu ainda estou aprendendo. Mas assim, então assim, a religião, eu vejo que nós temos a religião daquela época, hoje ainda, e dentro de, assim, eu comecei com a religião, com a prece egóica, até chegar numa prece espiritual. Agora, eu não sei como é que eu aprendi, eu sei que eu fui ensinada, porque ninguém me ensinou. Tudo meu o Urântia foi Deus que me deu, apareceu na tela do meu computador, e eu sei que esse livro é verdadeiro, porque não foi homem nenhum que me deu, e eu estava orando quando ele me deu esse livro. E então, eu vejo o que a humanidade passou, eu vejo também essa etapa passando comigo também, enquanto um indivíduo. Eu acho que é isso mesmo. E eu falei uma coisa que não está correta, na verdade. Eu falei nos dias de hoje, que a gente chegou nos dias de hoje. Não. Porque como a gente viu, o nosso planeta, ele tem níveis bastante diferentes, né, de espiritualidade, né? E então tem povos que ainda fazem sacrifícios, povos que ainda são canibais, povos que ainda comem o primeiro filho, etc. E povos que já estão conseguindo chegar mais próximo, né, da espiritualização. E então eu acho assim, essa riqueza de diversidade que tem o nosso planeta, e acredito que tem os outros também, porque é assim que se constrói o Supremo, é um exercício bonito até. Eu muitas vezes, no começo, quando eu comecei a ter contato com o livro de Urântia, aquilo pareceu no começo, na verdade, eu tive um problema sério, que eu achava que eu estava ficando doida, mas depois, quando eu aceitei, era uma verdade tão boa, tão bonita, tão maravilhosa, que eu queria que todo mundo tivesse essa verdade. Se alguém, assim,
Por isso que eu peço tolerância, paciência, porque se alguém viesse para mim falar alguma coisa torta, eu falo, gente, você não está vendo isso? Só que não, eles não estão vendo, porque cada um está no momento. Eu também tive um momento que eu não via, que eu acreditava em umas coisas que hoje, quando eu olho para trás, eu falo, Jesus, me perdoa, né? Mas não, fez parte, foi através desse degrau que eu subi, né, que eu cheguei até aqui. E com certeza eu vou subir outros degraus. E eu vou olhar para trás e falar, como é que eu pude fazer isso, como é que eu pude pensar isso, né? Então, assim, hoje em dia eu vejo o quanto é importante a gente respeitar o momento do outro, a individualidade do outro, né? Espiritualmente e até pessoalmente, inclusive. Agora, a prece é poderosa. A prece é super poderosa. Poderosa. Uhum. Muito linda a sua explanação, o seu trabalho. Eu até anotei que a prece é um transbordamento espontâneo da consciência de Deus. De Deus. Uhum. É lindo demais, né? Então tá bom. Sabe, Sueli, eu acho também Pode falar, Roberto. que na prece que floresceu em você, você resumiu. Eu acho que quando a gente expressa a nossa prece, a gente diz muito da essência do nosso esforço de chegar nele. Então, eu senti ressoando muito no meu coração. Que bom. E é muito bom. Toda a apresentação, eu diria também que a prece é uma das maneiras mais simples, mais diretas da gente se aproximar, não é? É verdade. E é uma conversa, aquilo que a Isabela falava antes, eu falava, Jesus, não pode ser? Eu acho que a prece é uma conversa, lembra? Com a deidade. Com Jesus, com o Espírito da Verdade, com o ajustador do pensamento, com o Espírito materno, com o Espírito divino, sei lá, com quem você quiser. Eu entendo a prece como um momento de intimidade que tu tem com o Pai, né? Exatamente. Então, muitas vezes, se tu não usares os termos certos, né, ou até ser um pouco egoísta, ele vai te perdoar, entendeu? Ele está sabendo que vai acontecer isso, né? Exatamente. Mas eu acho que a cumplicidade que tu tem numa prece, numa oração, é que faz a diferença, né? Eu acho que é isso que é visto, né? Desde que ela seja de coração, né? Sincera, né? Eu acho que isso é que conta. Tem uma parte, um slide que fala, né? Não são as palavras que são importantes, é a atitude do seu coração, né? O que está passando no seu coração. Isso. Eu queria fazer uma observação. Eu estava estudando e um autor, esqueci o nome dele, o livro é de 1942. Ele estava provando cientificamente como que a gente materializa algo que a gente deseja. Então, o pensamento, o desejo, como é que ele é materializado? Ele é materializado quando eu impregno o meu inconsciente. O meu inconsciente, ele recebe qualquer informação e para ele não existe nem ruim, nem bom, nada. Ele vai expressar isso no mundo externo, materialmente, né? O inconsciente proporciona isso. E ele prova nesse processo que a fé faz isso. E eu só posso impregnar o meu inconsciente com um sentimento. E a fé, a oração, a prece, ele traz 3 mecanismos, né? Que é o sonho e a prece. A prece, ela impregna esse inconsciente e faz com que as coisas aconteçam no mundo material. Então, assim, as preces que o Senhor me deu graça de me atender, achou que era justa, foram, assim, chocantes que eu vi, né? Assim, o que o Deus fez por meio dessas preces. Legal. E da sua fé. Amém. Su. Oi. Tudo bom? Parabéns. Oi, Adriana. Você tá aí, que legal. Eu entrei quase no finalzinho, mais da metade, e assim, eu achei muito legal
tem um slide que fala a respeito do simbolismo, né? Da religião, da pessoa ser complacente, ser paciente com aquelas pessoas que têm a necessidade de um simbolismo. Esses dias a gente estava falando a respeito disso lá no grupo, né? Foi até uma conversa uma conversa que o pessoal participou bastante. E assim, eu tenho um sentimento de que isso muitas vezes, algumas coisas, elas são importantes para algumas pessoas, né? Como é que esse texto que você pegou, ele corrobora com isso? Por exemplo, no nosso meio, a gente ceder um pouco e muitas vezes abraçar um certo rito para que a gente possa, né, muitas vezes ali estar abençoando as pessoas que precisam disso. Como você vê isso? Não, sim, então, eu acho que assim, quando eu falei no documento 92, né, quando fala da evolução da religião, e nesse 91 que fala da evolução da prece primitiva, da evolução da prece, em 2 momentos, eles falam exatamente a mesma coisa. Primeiro, respeitai as crenças e a religião do seu vizinho e tirai dela o que for de mais importante que você pode tirar, né? Então, não criticar, né? Absorver aquilo que é bom. E respeitar o tempo das pessoas, respeitar as necessidades das pessoas. Se as pessoas têm necessidade de simbolismo, sim, é claro que não vai ser um sacrifício de criança, mas simbolismos, assim, eu preciso acender uma vela, tá bom? Deus, na minha opinião, humilde, Deus tá nem aí para essa vela. Mas, se para a pessoa é importante, eu acho que ela tem que acender a vela. Né? Com relação ao batismo, que foi o que foi discutido lá no ELUB, né, na minha percepção, eu me lembro que quando Abner e André estavam discutindo sobre o que deveria ser feito ou não, se ia batizar, se não ia batizar, quando teve aquela junção, né, dos discípulos de João Batista com os apóstolos de Jesus, quem ia fazer o que era permitido, o que não era, Jesus falou, vocês decidam isso. Depois vocês me comuniquem o que vocês decidiram. Eu não vou interferir nisso. Porque, e na minha opinião, Jesus só se batizou porque era um ritual da época e ele seguia a religião judaica e ele seguia, não queria ser diferente. E ele... Para não ser o diferentão, né? Exatamente, na minha opinião, mas é claro que... Mas você acha que por amor, seria uma demonstração de amor, por exemplo, se... Por mim, eu não precisaria de nenhum rito, mas por uma forma de demonstrar, né, que eu entendo o tempo da pessoa, vamos supor que num grupo de estudo... Sim, eu faria sem problema. Entendi, legal, bacana. Eu participaria, sem problemas. Legal. Eu acho que é isso que o livro falou, inclusive. Isso que eu entendi, por exemplo, na verdade. num grupo de estudo, eu estou ali, um exemplo, né? A gente, supôs, 10 pessoas e no coração dessas pessoas elas falam, eu entendi, eu quero demonstrar publicamente o meu amor por Jesus, entregar minha vida para Ele, minha vida a essa obra, como que eu posso fazer? Vamos fazer um batismo? Sim. Aí eu mesmo montaria, né, um batismo em algum lugar para imergir a pessoa com todo aquele significado para que ela fosse participar, né? Eu acho que isso seria uma forma de você demonstrar... Respeitar... Então, na minha opinião, não é uma premissa, né? Na minha opinião, não é uma premissa, mas é uma atitude de respeito e carinho, sei lá, e consideração. Muito bom, muito legal, bacana. Acho que eu não me batizaria, mas eu estaria presente ali. Como eu disse, eu já fui batizado, né? E assim, eu tive uma consciência muito forte do que aquilo significaria para mim internamente. Então,
hoje eu acho que seria algo que para mim já tem um significado formado. Uhum. Né? Para mim, não, se eu não tivesse, muitas vezes eu faria de novo, se eu não tivesse sido batizado. Então, por exemplo, né, a minha família é católica e espírita, e eu batizei todos os meus filhos, todos fizeram primeira comunhão, alguns fizeram crisma, outros não, falaram que era incoerente e não fizeram. E se meus filhos vierem, meus netos foram batizados, para mim, tá lindo. Eu fui no batismo de todos, primeira comunhão de todos, chorei, achei lindo. É uma manifestação. Uhum, muito bacana. E aí, pessoal, mais alguém? Caroline Hino, que maravilha, você tá aí. Oi. Minha filha, diretamente de Bogotá. Oi. E o Lucas também, que legal. É que eu tô olhando aqui, mas a câmera tá aqui, né? Uhum. Então tá bom, gente. Mais alguma pergunta? Obrigada, Sueli. Obrigada. Obrigada a todos. Boa noite. Boa noite, boa semana. Muito obrigada. Boa noite a todos, boa semana. E muito obrigada por permitirem que eu pudesse fazer essa apresentação, adorei.